E aí, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja como for, estamos aqui para mais uma aula de informática para concursos, resolvendo algumas questões. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. E hoje a gente tem muitas questões para resolver, tá? Então, vou tentar até ser um pouco mais breve em algumas delas. Então, número 1, segurança da informação, caracterizada basicamente pelo fornecimento de três serviços de segurança, lembra sempre disso, são três serviços de segurança, que é a preservação do sigilo, ou a confiabilidade das informações, né? Você mantém os seus dados confiáveis, a garantia de, da integridade, ou seja, a garantia de que aqueles dados não serão modificados ou não foram modificados durante a transmissão da mensagem, a transmissão da informação, e a manutenção da disponibilidade, né? Ou seja, eu garantir que o sistema está sempre disponível, né? 24 horas por dia, ou pelo menos 7 dias por semana, ou pelo menos no tempo que eu digo que ele estará disponível. Né? Então, isso é verdadeiro. Tranquilo? Número 2. Nos sistemas de segurança da informação existe um método que, brá, 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 este método visa garantir o quê? Integridade. Essa opção preenche corretamente a lacuna acima. O que é que garante a integridade da informação? Né? Será que é antivírus para garantir integridade? Né? O que me garante que a informação vai ser transitada, né? Ou seja, sem ser alterada? Então, verifica o quê? Ó? No sistema de segurança existe um método que verifica se uma mensagem em trânsito foi alterada. Né? Então, letra B. A primeira valida não é a integridade, né, a autoria da informação. Aí, isso aí é outra coisa, né? Verificar se quem está ali do outro lado é realmente quem diz ser. Né? Verifica se uma mensagem foi lida. Aí é o sigilo, se a pessoa teve acesso àquela informação. Backup, né? Aí é para garantir os dados, né, em caso de perda. O antivírus, né? Aí antivírus pode ser por diversos motivos, mas é para combater malwares do tipo vírus. Lembrando que nem todo malware é um vírus. Então, autenticar é confirmar a identidade de uma entidade visando, por exemplo, garantir que a entidade é você, ou é um outro sistema, um outro dispositivo que está tentando acessar um software, por exemplo. Né? Então, é garantir que ele é quem ele está dizendo ser. Então, as técnicas para autenticação podem basear-se na verificação de informações, como senhas. Né? Então, como é que eu consigo autenticar? São várias técnicas. A senha é um tipo delas. É verdadeiro. A senha é um tipo delas. A informação é um ativo que, como qualquer outro ativo, né, até aí está ok, importante para os negócios. Né? A informação tem um valor para um negócio, então ela é um ativo. Então tem valor para a organização e, por isso, deve ser adequadamente protegida. Totalmente verdadeiro, não há dúvidas. Com relação aos conceitos de gestão de segurança, marque a incorreta, assinale a incorreta, opção incorreta. O incidente é um fato decorrente da ação de uma ameaça que explora uma ou mais vulnerabilidades, levando a perdas. Vamos lá. Ameaças são agentes ou condições que causam incidentes, que comprometem os ativos de organização por meio da exploração de vulnerabilidades, causando impacto aos negócios. O impacto diz respeito à abrangência dos danos causados por um incidente de segurança sobre um ou mais processos de negócio. Lembrando que ele quer o errado. Esse está bem clarozinho que está correto. Né? É o impacto sobre o que aconteceu, sobre o incidente. Tem uma das aulas, né, tá aí na playlist, que eu explico isso bem direitinho. O impacto sobre o que aconteceu. Eu tenho as vulnerabilidades, ou seja, as lacunas do meu sistema, né, as mais lacunas de segurança. Então, devido a essas vulnerabilidades, acontece, por exemplo, um incidente, né, uma invasão do sistema, por exemplo,
E aí há um impacto. Tá bom? O impacto a vulnerabilidade são fragilidades, sim, presentes ou associadas a ativos que, quando explorados por ameaças, levam à ocorrência de incidentes, perfeitamente. Devido a vulnerabilidades, você vai ter a ameaça explorando aquelas vulnerabilidades e aí você vai ter incidentes podem acontecer no seu sistema, por exemplo, uma invasão. Os fatores de riscos operacionais permitem a quantificação da incerteza, certo? Possibilitando a empresa lidar de forma racional com problemas que envolvem o imprevisível. Então, a letra B diz que ameaças são agentes ou condições que causam incidentes que comprometem os ativos por meio da exploração de vulnerabilidades, causando impacto aos negócios. A C, eu vou ler novamente, e a D, elas estão bem claras, né? Corretamente bem claras. Um incidente é um fato decorrente da ação de uma ameaça que explora uma ou mais vulnerabilidades, levando a perda. Ou seja, você, mesmo que ficasse em dúvida dessa letra E, você, por eliminação, você teria aqui a resposta é a letra E. Porque as 4 primeiras estão bem claras, né? Então, será que essa letra está certa ou não? Ficou um pouco, né? Mas o risco, ele nos permite lidar de forma racional com o previsível. O imprevisível não pode ser mensurado. O risco, ele é dado de forma racional, pode ser calculado, inclusive de forma probabilística. O risco de algo acontecer. Então, não é a quantificação da incerteza, beleza? São detalhes até de português, essas questões que tem muito texto. Essa eu demorei um pouco mais, né? Mas vamos lá, isso é mais rápido. No mundo cibernético, o termo utilizado para designar quem pratica quebra de proteções de software cedidos a título de demonstração, usando-os por termo indeterminado, como se fossem cópias legítimas, ou seja, você craquear um software, né? Essa é a palavra, né? Quando a gente usa um software sem pagar, sabendo que esse software deveria ter sido pago, né? Então, o nome desse cara, o termo utilizado para designar quem faz essa prática é um cracker. Um cracker, ele não quer dizer que ele é um cara fora do eixo, né? Muito bom naquilo ali. Não necessariamente. Esse cara que sabe muito de sistemas, de segurança, de rede, de sistemas operacionais, de software, de programação, esse cara é o hacker, né? É o hacker. O hacker ele não necessariamente é do mal, vamos falar assim, tá? Então, em relação à gestão de SI, os termos, né, que se empregam no mundo aí dos hackers assumem papel importante. Então, o que é que ele está querendo que a gente dê? Eu estou, né, já entrando no que diz a questão diretamente, para não precisar ler tudo. O hacking de sistemas telefônicos, com o objetivo de fazer ligações gratuitas ou para espionar ligações alheias. Como é o nome desse cara? O software pirata, que é aquele distribuído pela internet muitas vezes. Como é o nome desse cara? Vamos lá. Eu não sei quem é o hacking ou o hacking, não é o cara que entende disso para fazer ligações telefônicas. Isso era comum antigamente, né? Mas phishing é de peixe, de pescar, né? E é atribuído mais aqueles golpes em internet onde o cara manda um link ou coisa do tipo para acessar normalmente sistemas financeiros e você cai naquela isca, né? Você é pescado ali e entra acabando acessando o sistema do invasor achando você que está no sistema do banco, né? Então não tem nada a ver com isso aí. Você ficaria entre Freaking e o Wardialer, talvez. Mas aí o segundo software, você tiraria, por exemplo, não é phishing também, que eu já falei, nem o Worm, que eu acho que você já sabe o que é o Worm. O Worm é um malware, não é o software pirata. O software pirata não é um malware. O software pirata pode ser o teu Excel, o teu Word, que tu usa de forma pirata, tá? Então eu também não ficaria. Então eu tiraria aí, até por eliminação. Eu tô falando como se o cara não soubesse, né? Tiraria aí, ficaria entre B, C e D, mas depois tiraria a C e a D. E sobraria a letra B. Perfeito? Vamos lá. Ativado quando o disco rígido é ligado e o sistema operacional é carregado. Um dos primeiros tipos de vírus conhecidos e que infecta a partição de inicialização do sistema operacional é o... Tudo que se fala de inicialização de sistema, você lembra da palavra boot.
Tá? Então, isso é o vírus de boot. Spam, nada a ver, aquelas mensagens desagradáveis que enchem o saco. Vírus de macro é relacionado mais a softwares de escritório, né? Por exemplo, as ferramentas Office da Microsoft. Né? Verme é uma tradução aí para Worm, né? Então, vírus de boot. Então, a assinatura do vírus é uma característica utilizada pelos antivírus, né? Só uma observação aí, para definir sua presença. Pode ser o nome, o comportamento, o tamanho, ou seja, a assinatura do vírus é uma característica do vírus, né? E essas informações são utilizadas por antivírus para definir a presença de um vírus ali, tá bom? Então, vamos lá. Um código malicioso que se altera em tamanho e aparência cada vez que infecta um novo programa é um vírus do tipo, ou seja, aquele código que se infecta mudando. Ele tem formas diferentes. Aí você vai para o português. O boot você já viu que não é, porque eu já expliquei. O macro também não. Então você poderia ficar, será que não é camuflado? Né? Não, é polimórfico, de várias formas. Beleza? Então, macro é uma linguagem utilizada comumente para automatização de tarefas repetitivas. Então, isso você utiliza muito nesses softwares de escritório, né? Na suíte de ferramentas da Microsoft Office, por exemplo, LibreOffice, por exemplo, né? Podendo ser associada a um evento, atalho de teclado ou botão na barra de ferramentas. Ok? Os arquivos de dados, outro aqui, ó, de editores de texto, de planilhas eletrônicas, podem ser contaminados normalmente no programa do tipo vírus. Aí já tá na cara, né? Macro. Acabei de dar a resposta nas questões anteriores, pessoal. O termo worm é usado para designar programas que combatem tipos específicos de vírus. Opa! Precisa continuar? O worm combater vírus, né? Não, então, falso. Fácil essa, né? Computadores infectados por botnets, lembra bot, robô, nets, rede, uma rede de robozinhos, podem ser controlados remotamente, bem como podem atacar outros computadores sem que os usuários percebam. Olha bem, ele está falando de nets, redes, atacar outros computadores. Oi, 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 oi. Tem sentido, mesmo se você não soubesse o conceito de botnets. Até pela tradução da palavra, se você souber a tradução em inglês, tá ok? Então é isso mesmo que os botnets fazem, né? Eles atacam na rede, eles ali contaminam computadores que estão na mesma rede. Essa daí não precisa nem eu ler toda, né? Ele está basicamente perguntando o que é isso aí. E para que serve? Mas vamos explicar, né? O objetivo é impedir, ó, essas questões é bom que você já estuda, né? A atividade de programas maliciosos. Ele não está perguntando CVF, ele está dando um enunciado e explicando já o que é. Por exemplo, sites da área bancária, financeira, tem implementado, mecanismos de segurança que geram imagem com combinações de 4 dígitos aleatórios, deve ser digitados pelos usuários, tudo bem. Como exemplificado nessa figura, que mecanismo é esse? Pelo que a gente já estudou só nessa aula aqui, você já tiraria phishing. O resto até não falei, né? Mas, para quem não sabe o nome disso, ou você sabe ou você não sabe a questão, né? Ou não sei que você vai por eliminação. Mas, o nome disso é CAPTCHA. Tranquilo? Phishing você já sabe que não é. E sniffer, a gente vai ter questões disso aí mais na frente, mas também não é. Tá? A sinal alternativa que define um trojão ou um cavalo de Troia é um malware. Lembra da guerra de Troia, né? Um cavalo de Troia. Deu um presentinho, os gregos deram um presentinho a Troia, um cavalo de madeira. E aí, quando foi depois que o cavalo estava lá dentro e tudo mais, né? O que é que aconteceu? Os soldados gregos saíram dentro do cavalo e invadiram Troia. É o que diz a história. Então, presentinho de grego, né? Então, lembra desses conceitos que é importante para você entender o que é o tipo de malware, né? Aquele presentinho que você recebe, abre esse aqui, você vai ganhar um prêmio, clica aqui 2 vezes, vai entrar R$10 na sua conta, né? Então vamos lá, são componentes de hardware e softwares que têm o papel de filtrar as informações de rede. Não, já acabou aí, né? Um trojan não é componente de hardware, é um software, é um vírus, né, gente? É um vírus, não, desculpa, é um cavalo de Troia, né? Um tipo de malware. Conhecido como cavalo de Troia, é um arquivo que, quando executado, abre uma porta do computador, possibilitando acesso total a completo terceiro. Veja só, gente. O computador da gente, quando está conectado à internet, ele tem, o sistema operacional, ele tem
diversas portas. Imagina aí sua casa com um bocado de portas, né? Então, se você fechar todas as portas de sua casa, você não tem a comunicação com ninguém, tá? Então você tem que abrir pelo menos uma. Então quando você abre uma porta, por exemplo, para acessar a web, por exemplo, você tem que abrir uma porta. Para acessar páginas na web, você tem que abrir uma porta. Então o seu sistema operacional abre uma porta lá. Normalmente é a porta 80. Aí você abre um número da porta, abriu a porta lá para poder acessar a web, mas só que você abre outras portas também para enviar e-mail, para receber e-mail, né, para realizar outras tarefas também na internet. Tá? Então o seu computador tem várias portas. Tá? Só fazendo essa observação aqui que é importante você saber. E aí quanto mais portas dessas abertas, mais vulnerável está o seu sistema, né? E aí os dados, né, tanto os dados lícitos, bons, quanto os dados maliciosos podem aparecer por essas portas. Mas vamos lá, são mensagens de caractere comercial ou promocional não solicitadas enviadas por e-mail. Não, isso é outra coisa. Isso aí mais relacionado a hardware, né? Não é um trojan. Hardware de propaganda, né? De publicidade. É uma ferramenta utilizada para restabelecer comunicação com outras. É uma ferramenta que informa se o site está a ser acessado tem conexão segura. Também não tem nada a ver. Cavalo de Troia, tá bom? Trojan, o próprio nome ali, Trojan. Para quem sabe a tradução seria isso aí. Ter receio de se fazer compras online, ou de se acessar o site, o sítio, né, de um banco pela internet. Justifica-se atualmente possibilidade de perder privacidade causada por softwares maliciosos que podem enviar dados privativos referentes a senhas de acesso a contas bancárias e número de cartão de crédito, outras máquinas conectadas remotamente à internet. Né? Isso aí refere-se a spywares. A gente está dizendo que isso justifica-se atualmente, né, pela perda de privacidade. É verdade, né? E que tipo de malware, né, é capaz de fazer isso aí que ele está falando? Normalmente são os spywares, que são os espiões, né? Ficam ali verificando tudo que você digita, o que você faz no seu computador. Programa capaz de armazenar e capturar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. Que programa é esse? Teclas, lembra, gente? Não sabe? Tenta, né? Teclas, key de teclado, keyboard, teclas, keylogger. Né? Trojan é cavalo de Troia. Não tem essa característica. O spam também não tem essa característica. Né? Keylogger. Quando o cliente de um banco acessa sua conta corrente através da internet, é comum que tenha que digitar a senha em um teclado virtual. Né? Aquele teclado que você clica com o mouse, cujas teclas mudam de lugar de caractere fornecido. Esse procedimento de segurança evita que tipo de ataque? Né? Evita ataques do tipo, olha lá, screen logger é quando eu estou sendo atacado por alguém que pega o movimento do mouse na minha tela. Né? E keylogger, quando eu pego o que eu digito. Então, pego quando eu clico, quando eu movo o mouse é uma coisa, quando eu digito é outra coisa. Então, o que ele está me pedindo é exatamente keylogger e screen loggers. Né? Todos dois são spywares, né? São softwares maliciosos que ficam captando o que você digita ou o que você faz com o seu apontador. Na categoria de códigos maliciosos, um hardware é um tipo de software, se considerar como um software malicioso, alguns pode ser, eu considero que sim. Então, o que é um hardware? Ele tem o objetivo de monitorar atividades? Não tem esse objetivo, né? Ele está vendo o que você está fazendo. É projetado para apresentar propaganda, sim, essa palavra propaganda também é praticamente uma tradução da palavra, principalmente através de browser ou algum outro tipo de programa instalado no seu computador. Beleza? Então, permite retorno de um invasor? Não é ele que faz isso. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver quem faz isso. Capaz de capturar e armazenar teclas digitadas? Não, isso aí é o keylogger. Além de executar funções para as quais ele foi projetado, também executa funções normalmente maliciosas sem Não. Então, cavalo de Troia. Aí as respostas seriam cavalo de Troia, né? O primeiro. A letra B é a resposta. O segundo é o spyware, que é um keylogger. Né?
Aquele não, não, o C ele não. O C ele não especificou, né? No caso seria isso, backdoor. Isso, para você, quando a gente, que eu disse que ia falar daqui a pouco, quando a gente invadido por um computador, tem um computador invadido e tem um software malicioso que fica permitindo o retorno, né? Abre uma porta para o invasor voltar lá. O software que faz isso é um backdoor. Por isso que porta é a porta de retorno, né? É uma porta de retorno para aquele invasor. Back, de voltar, door, de porta. Tá? Capaz de capturar, já falei, o keylogger. Pode ocorrer a existência de um backdoor não associado a uma invasão. Na situação de instalação por meio de um cavalo de Troia, ou seja, um cavalo de Troia vai lá e instala um backdoor. Inclusão como consequência da instalação e má configuração de um programa de administração remota, por exemplo. Backdoor incluído em um produto de software de um fabricante. Ainda a ocorrência de backdoor é restrita ao Windows. Na a 3 eu já sei que está errada. Então, ou 1 e 2, ou só 1, só 2 não tem. Vamos ver. A 1 está certa, pode ser um backdoor pelo cavalo de Troia, e a 2, inclusão como consequência da instalação e má configuração de um programa de administração remota. Você tem exatamente, você tem um software de administração remota, mas instalado, o backdoor pode ser incluído aí em um produto de software. Então, 1 e 2 do fabricante. Rootkit é um programa que instala novos códigos maliciosos, assegura acesso futuro a um computador infectado, remove evidências. A principal característica é essa remoção de evidências em arquivos de log, né? Ele é um kit de ferramentas, na verdade, tá? Verdadeiro. Quanto a vírus de computador, se um vírus for detectado em um arquivo de programa e não puder ser removido, a única solução é formatar o disco onde o vírus se encontra para que não se replique. Se a detecção do vírus tiver sucesso, mas se a identificação ou remoção não for possível, então a alternativa será descartar o programa infectado e recarregar uma versão de backup limpa. Essa tá meio estranha, né? Um antivírus instalado garante que não haverá nenhuma contaminação por vírus? Será? Pois os programas antivírus detectam e removem todos os tipos de vírus originados e todas as fontes de acesso ao computador. Tá parecendo aí discurso político, né? Cheio de mentiras. Um vírus é um programa independente que pode se replicar e enviar cópias de um computador para o outro através de conexões de rede. Na chegada, o vírus pode ser ativado para replicar-se e propagar-se novamente. Será que é o vírus que faz isso? Um worm é um software que pode infectar outros programas, modificando-os. As modificações incluem uma cópia do programa do worm, que pode então prosseguir para infectar outros programas. Olha, cópia, né? Cópia do programa, no caso aí, a resposta na verdade seria incorreta, né? E um detalhe essa questão não foi bem. Então, pessoal, fiz uma correçãozinha rápida aqui, né? Para não ficar incorreto. Eu acho que na vontade aqui eu vi o incorreto ali, né? Mas na verdade é a correta, e a única correta é a B, na verdade. Inclusive a C eu já tinha falado que estava incorreta durante a leitura. A D e a E é exatamente o oposto, né, gente? Leia isso. O worm é o que está dizendo na letra D, e a letra E está dizendo que é vírus, tá? E a letra E é vírus, no caso não é o worm. Beleza? Continuando. A expressão vírus de computador tornou-se comum no vocabulário dos usuários de computador acerca disso, blá blá blá. Vírus de macro, também conhecido como vírus polimorfo, pode mudar seu padrão? Não é isso. O worm é um programa malicioso. Eu estou dizendo já assim porque eu já expliquei isso, né? O worm é um programa malicioso, sim, autoprogramável, faz cópia de si mesmo, tipo de malware que usa a rede para se espalhar, infectando em pouco tempo um grande número de computadores, usando anexos em e-mail, forjando e-mails aparentemente legítimos. Malware é um software que tem por objetivos maliciosos, incluindo todos os Trojan, vírus e spywares. Certo, né? O 3 aí já tá certo. O 2
Aparentemente sim, também está certo, né? Eu li rapidamente. Spyware são softwares de computador que coletam e transmitem dados, sim, informações pessoais armazenadas na máquina do usuário. Isso, ele é o espião, né? Que fica coletando ali tudo que você digita, tudo que você mexe. Dois tipos de spywares, keylogger, screenlogger, beleza? Retrovírus é um vírus de computador que ataca os programas antivírus na tentativa de evitar sua detecção. Característica específica também do retrovírus. Então são 4 afirmativas corretas, apenas o 1 está errado, né? Vírus mutante ou polimórfico muda seu padrão de bytes quando se duplica, que dificulta a detecção por meio de ferramentas de antivírus. É o vírus mutante polimórfico, né? Não é o de macro. O de macro é aquele mais a ferramentas de escritório. O usuário recebe um e-mail de um suposto funcionário. Vamos lá. Analise cada caso desse, né? Referente a comércio eletrônico e internet banking. Então o usuário lá recebe um e-mail de um suposto funcionário da instituição que mantém um site de comércio eletrônico ou de um banco, que persuade o usuário a fornecer informações sensíveis, como senha de acesso ao número de cartão de crédito. Depois, eles um hacker compromete o DNS do provedor do usuário, né? O serviço Domain Name Server é aquele serviço que converte o número de IP, o endereço, né, do IP, a URL ali, aquele domínio, para o endereço de domínio, né, aquele que a gente digita para o endereço IP. De modo que, aí então, um hacker lá atacou, comprometeu o provedor que faz isso, né, isso que ele está dizendo. De modo que todos os acessos no site de comércio eletrônico, internet bank, são redirecionados, ou seja, você solicita acesso a um site, mas na verdade antes de chegar a sua solicitação nos dados desse site, o seu acesso é redirecionado para outro site. Falsa. Semelhante ao site verdadeiro. E o objetivo do atacante é exatamente monitorar suas ações, porque você vai digitar sua senha bancária e essa senha vai para o outro, vai para o invasor. Certo? Então, nessa situação, o usuário deve aceitar um novo certificado, e o endereço mostra o browser do usuário, é diferente do endereço correspondente ao site verdadeiro. O usuário recebe um e-mail cujo remetente é o gerente do seu banco e que contém uma mensagem que solicita a execução pelo usuário de um programa anexo ao e-mail recebido. Isso é muito perigoso. A título de obter mais acesso às informações, O usuário utiliza computadores de terceiros para acessar sites de comércio eletrônico, internet bank, ou seja, usando outros computadores, possibilitando o monitoramento de suas ações, ou seja, os computadores de um terceiro estão infectados, né, monitorando as ações dele, incluindo digitação de senhas, cartão de crédito, propaganda, etc. Ele quer saber aí o que é engenharia social. Engenharia social, pessoal, é aquele blá blá blá. É aquela conversa fiada, né? É uma engenharia mesmo que o camarada tem social para te convencer. Então, quais desses aí, né, teve engenharia social? O 1 teve. Né? Vai ser o 1 e 2, é o 1 e o 3. O 2 não. O 2 é uma questão do DNS, que é. Não tem humano aí conversando. É o sistema lá que está fazendo. O 3 teve. O cara diz que recebe aí um e-mail do gerente do banco dele. Mas na verdade, né? Deixa eu ler novamente. 2 e 3. Mais uma vez está marcado errado aí, né, gente? Deixa eu ajustar aqui. 1 e 3, a resposta é letra B, né? 2 e 4 são outras coisas. Deixa eu ajustar. Beleza? 1 e 3. O 2 é spoofing. É quando você está redirecionando, né? Você clica, acha que está acessando, o seu DNS foi atacado, então você coloca o endereço lá, www.bancodobrasil.com.br. Aí você acha que está entrando no site do Banco do Brasil, mas como o seu DNS foi infectado, o servidor DNS está infectado, você é redirecionado para outro site falso, que tem a mesma cara do site do Banco do Brasil, né? Isso aí é o spoofing. O keylogger é aquilo que eu já falei várias vezes, né? Obter dados da conta, incluindo digitação de senhas e tudo mais, principalmente quando se fala em digitação. Um DOS, né, ou Denial of Service, pode ser provocado por programas maliciosos de que tipo? DOS é aqueles
ataque do tipo de atacar a disponibilidade do sistema, né? Atacar a disponibilidade do sistema. Quem é que, digamos assim, infecta o sistema de forma de se multiplicar, que deixa o sistema pesado, carregado ali naquela rede ou aquele computador cheio de requisições que ele trava e perde a disponibilidade, deixa de ficar disponível. Quem é que faz isso? Spoofing, eu acabei de dizer o que é que ele faz. Ele ataca o DNS, ele muda a trajetória da sua solicitação. Spyware, espião. Backdoor é o que volta. Trojan é o cavalo de Troia, aquele que te dá um presente, ou seja, nada a ver com isso aí. É o worm. O worm ele vai se copiando e vai carregando o sistema. Beleza? Quando diversos equipamentos, geralmente comprometidos, geram tráfegos simultaneamente para o mesmo destino, com o objetivo de interromper o sistema. Acabei de responder, né? Diz que a vítima está sofrendo que tipo de ataque? DDoS. É um DOS distribuído, né? Distributor. Então é esse que ataca a disponibilidade do sistema. Interromper um serviço, ataca a disponibilidade do sistema. Qual das seguintes restrições de logon para sistemas operacionais em rede será mais eficaz contra o cracker? Qual é a mais eficaz dessas aí? Esse cracker está tentando descobrir a senha de alguém com um ataque de força bruta. O que é ataque de força bruta? É aquele que fica tentando, um por um. Por exemplo, uma senha de 4 caracteres, números. Eu vou tentar aqui de 000, né? Até 9999. Força bruta. Então, o que é mais eficaz? Número de tentativas de logon sem sucesso? Limitações quanto à hora, tempo total conectado? Não, né? Período de tempo, ativação de um firewall. O firewall a gente vai discutir daqui a pouco. Né? Então, se eu já tentei 2 vezes, não acessei, travou a senha, por isso que trava. Para evitar ataque de força bruta. Com o dicionário, né? Muitos ataques utilizam uma técnica chamada IP spoofing. Já expliquei essa técnica. Ataca lá, né? Para não... Você muda o IP, né, do servidor. Você coloca lá www.bancodobrasil.com.br. Só que em vez de ser convertido para o IP de onde está o site do Banco do Brasil, é convertido para o IP onde está o site falso. Tanto individualmente para conseguir acesso a outros hosts, bem como em conjunto com outras ferramentas de ataque. Basicamente, IP spoof gera pacotes de que tipo? Isso é uma questão um pouco mais técnica, né? Mas esse caso aí vai ser com IP de origem fachado, né? Fica fácil pelo conceito mesmo. A questão estava bem clara, né? Esse ataque aí, ó, ping da morte ou ping of death, é um recurso utilizado na internet por pessoas mal intencionadas. O que é isso? Ele envia, essa também é um pouco mais técnicas, mas envia pacotes TCP/IP. TCP/IP, aí lá nas questões de redes, né, na aula de redes, arquitetura de rede da internet, né, chama-se TCP/IP. Por isso que a gente está falando aqui de protocolos TCP/IP. De tamanhos inválidos para servidores, levando-os ao travamento ou não, ou ao impedimento de trabalho. O que é que ele faz, né? Impossibilidade de identificação do número de IP da máquina conectada à rede. Desta forma, muitos dos serviços de segurança disponíveis deixam de funcionar, incluindo rastreamentos que permitem a identificação de segurança das fontes de origem de ataques. Não, em instalar um computador conectado a uma rede, um programa cliente permite a um programa servidor, ou seja, o programa que está na tua máquina e o programa que está na máquina servidor, que está provendo algum serviço, utilizar esta máquina sem restrições. Não, esse ping of death, ele é a ideia dele é travar o sistema, tá? Basicamente. Então, a letra A. Vai ficar tão tempo aqui numa questão mais técnica, mas entenda que esse é o objetivo dele. Vamos lá. É uma forma de fraude caracterizada por roubo de identidade, ou seja, eu vou me passar por você, sem eu ser quem eu estou dizendo ser. Ocorre de várias maneiras, por e-mail, mensagem instantânea, SMS, entre outros.
Geralmente começa com mensagem de e-mail semelhante a um aviso oficial de uma fonte confiável, como um banco, empresa, cartão de crédito, site. O que é isso? Né? Ele quer lhe pescar. Ele quer lhe pegar. Lembra que eu falei? É o phishing. O phishing também, nessas questões, ele é muito associado à internet bank, tá? Onde você é uma fraude que você tenta... Alguém está tentando captar seus dados para se passar por você. Né? Pode ser e-mails aí enviados, SMS, entre outras possibilidades. Então são tipos de ataques. Aí já vimos muitos. Né? A CAPTCHA é um tipo de ataque? Não. CAPTCHA é uma forma de se proteger, né? de ataques. O CAPTCHA é aquele que você, né, vai logar, coloca os números aqui, ou clica aqui no onde tem um cachorro, onde tem um carro, vai botando onde tem, né? Lembra disso aí? Escada e tudo mais. Ataques de força bruta, CAPTCHA não. CAPTCHA não. Tem CAPTCHAs em todos, exceto em um, né? 31. Enviado na forma de correio eletrônico para várias pessoas, um hoax, que é como se fosse um spam, né? Em que o spammer cria e distribui histórias falsas, tipo lendas urbanas, aquela hoje chamada também de fake news. Né? Então o hoax é isso mesmo, o hoax é um tipo de spam. Que técnica é utilizada em programas de antivírus para a detecção de vírus desconhecidos? Qual é a técnica que os antivírus fazem para descobrir um vírus desconhecido que ele ainda não conhece? Né? É a heurística, ela a partir dos dados que ele já conhece do que é vírus, né? Então ele consegue pegar dados de outros softwares e detectar se aquele software é um vírus ou não, ou seja, se aquele software é um software malicioso ou não. Né? Isso é feito por softwares de proteção, não só antivírus. Né? Para que um computador esteja efetivamente protegido contra vírus e ataques de hardware, é necessário que haja no computador um antivírus que tenha sido atualizado há no mínimo 3 meses, se necessário atualmente o uso de firewall. 3 meses primeiro, que é muito, né? E antivírus não substitui o firewall. O antivírus desnecessário o firewall tem outro objetivo de proteção. Firewall, parede de fogo. O objetivo do firewall é permitir ou não permitir pacotes, né, de dados que estão entrando na rede de computadores ou no seu próprio computador. A melhor forma de evitar que os sistemas operacionais e outros softwares instalados no computador possuam vulnerabilidades, qual é a melhor forma? É reinstalar softwares quando as vulnerabilidades forem detectadas, depois que o problema chegou, é instalar somente softwares originais e legais, instalar programas de proteção contra vírus e outros tipos de ataque, é mantê-los protegidos contra acesso de pessoas não autorizadas, né? É mantê-los atualizados quanto à aplicação de patches específicos. Veja que a questão é vulnerabilidades, né? Mantê-los atualizados com a aplicação de patches específicos. Né? Os demais são incompletos. Não é só instalar softwares, né? Então é quanto ao sistema operacional, tá? Quanto ao sistema operacional. Então não tem nada a ver com antivírus. Quanto ao sistema operacional, o antivírus é um software utilitário que você instala depois. Tá? Com relação aos dispositivos utilizados em políticas de segurança das organizações relacionadas à área de tecnologia da informação, os firewalls e muitos úteis para minimizar crimes virtuais, assinala a alternativa correta. Eu não vou ler todas, tá? Mas aqui o erro, ó, firewall ele sim é software ou hardware e a função dele é regular o tráfego. Então você vai ver que nas outras só vai estar mudando aí entre redes distintas, impedindo a transmissão e recepção de acessos nocivos não autorizados. Né? O firewall ele não trabalha com problemas internos, né? Só o que vem de externo ao computador ou externo à rede. Existem duas abordagens fundamentais de firewalls. Né? E essas abordagens, basicamente, eu nego tudo e vou permitindo, eu permito tudo, né? Permito todo mundo entrar e vou negando aos poucos. Então, de acordo com essas informações que ele dá, a implementação de uma abordagem de lista branca mais segura que a implementação de uma abordagem de lista negra para definir um conjunto de firewall. Na abordagem de lista branca, todos os pacotes podem passar, exceto aqueles que se enquadram nas regras definidas. Então, a primeira acessão é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa. Tá?
E aí vamos entender o que seria essa lista branca e lista negra, ou white list e black list. Veja só. Quando ele fala assim, implementação de lista branca, ele te dá uma lista, um conjunto de regras para o firewall. Ou seja, ele dá uma lista, imagina que você, ele dá uma lista de regras que você permite. Opa, acessou essa regra, entra. Tem essa regra aqui está verdadeira para esse dado, entra. É mais ou menos o seguinte. Vou fazer o segundo, né? E a blacklist é o contrário, né? Se tá nessa regra, não entra. Né? Então é mais ou menos o seguinte. Você está fazendo uma festa de aniversário, então você bota lá na entrada aqui. Tá na lista, entra. Isso é white list, a lista branca. Todo mundo pode entrar. Não, você assumiu essa abordagem. Então é isso que ele está dizendo aí. Ó. Implementação de uma abordagem de lista. Porque ele assume que está na lista. Assumiu a regra, está na lista. Agora ele está dizendo, na lista branca, todos os pacotes podem passar, exceto aqueles que se enquadram nas regras definidas na lista. Isso aí é a blacklist. Isso é a lista negra. Por quê? É o contrário. Você chega para a portaria e diz assim, ó, essa lista aqui não pode entrar. Você pode deixar todo mundo entrar. Agora, se tiver nessa lista aqui, não entra. Né? Então, esse é o conceito. Então, a primeira está verdadeira, a segunda é falsa. Julgue o próximo item. Quanto a vírus, worms, pragas virtuais e demais. Embora os firewalls sejam equipamentos ou softwares, isso, viu? A firewall pode ser hardware ou software. Utilizados no controle de conexões de uma rede, eles não protegem computadores contra ataques internos. Acabei de falar isso quase agora. Verdade. Acerca para finalizar de certificação digital e autenticação e assinatura digital, marque. O ITI é também conhecido como Autoridade Certificadora Brasileira. Sim, prenda essa daí. É uma questão direta, né? Para assinar uma mensagem digital, o remetente usa uma chave primária. Sim, porque lembra lá, né? Chave primária e chave pública. Chave primária só eu tenho. Então, se eu quero garantir que aquele documento é meu, eu assino aquele documento com a minha chave primária, porque só eu tenho ela. Então, se ele foi assinado com a minha chave primária, foi eu que assinei. Então, para assinar uma mensagem digital, a chave primária. O reconhecimento de padrão de voz e utilização de senha são métodos que caracterizam uma autenticação forte. Isso aí é relacionado à autenticação. Também está correto, tá? Não está no respectivo aí não, né? Porque a assinatura digital é o segundo e está com uma terceira opção ali. Mas os três são verdadeiros. VVV, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Valeu, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!